Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical da Conimadeb, que é Cristo para todos. E nós estamos falando sobre a nossa identidade com Cristo, a nova identidade, a nova criatura. Já tratamos isso na lição de número 1. Falamos também a semana passada de Cristo em nós, como Jesus e a nova criatura. E hoje, na lição de número 3, iremos abordar o amado Espírito Santo, o Consolador, aquele que está sempre conosco, o amado Espírito Santo e o relacionamento com a nova criatura. O texto áureo da nossa lição se encontra em João, capítulo 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, depende da tradução, para estar convosco para sempre. João, capítulo 14, versículo de número 16. Qual é a verdade central desse verso? É que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a pessoa que nos leva a uma vida santificada. Ele é o consolador, ele é o conselheiro, depende da tradução, e ele nos leva a uma vida santificada, uma vida regenerada e uma vida transformada. Sem ele, nada permanece em nossa existência. A leitura bíblica em classe se encontra no livro ou na carta de Romanos, capítulo 8, verso 26 ao 28, onde lemos: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos à introdução dessa lição. Nesta lição, o querido e amado Espírito Santo será o tema. Muitos não conhecem a pessoa do Espírito Santo, do Santo Espírito, e o que dificulta o vínculo da nova criatura com ele. A Bíblia aponta para todo o caminho que precisamos percorrer para ter uma vida ligada ao amado Espírito de Deus. Você conhece o Espírito Santo? Paulo perguntou aos crentes de Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo de número 2. E eles disseram: nós nem sequer ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Vamos ler essa passagem do livro de Atos, no capítulo 19, versículo de número 2. Olha como a falta de conhecimento do Espírito. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Que ignorância, né? A falta de conhecimento do Espírito Santo faz isso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, Paulo menciona a ignorância aqui acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorância da pessoa, ignorância dos dons, dos carismas do Espírito Santo, ignorância que é falta de conhecimento,
leva a pessoa a não ter um relacionamento correto com o Espírito. Por isso, precisamos do relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento, não é questão de religião, é questão de relacionamento. O Espírito Santo é real, é uma pessoa, a pessoa divina. E é possível encontrarmos pessoas que não são cheias do Espírito Santo e são salvas. Mas é impossível alguém ser salvo e não ter o Espírito Santo. Portanto, compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo é especial e necessária. Ele é uma pessoa, tem vontade, tem personalidade própria, ele ensina, ele fala, ele clama. Em João 14, verso de número 26, lemos acerca desse Consolador que Cristo promete enviar, o Paracletos no grego, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, ele ensina, ele faz lembrar, não é? Ele clama, ele intercede, conforme lemos, ele testifica com o nosso espírito, ele opera de formas distintas e demonstra características divinas nas nossas vidas. Conhecê-lo e descobrir o Espírito Santo, e é ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso de número 16. O Espírito também é nos dado para purificar os nossos corações, de acordo com Atos, capítulo 15, verso 8 e 9, aonde lemos: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé, dando-lhes o Espírito Santo e purificando. O Espírito nos ajuda até a orar, conforme lemos em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito também nos transforma de dentro para fora. O nosso homem interior é transformado pelo Espírito de Deus, 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito ainda nos reveste para ser testemunhas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha, no grego, é mártir, que é aquele que dá a vida. Testemunhar é dar a vida por Cristo. Então, cada item aqui que nós vemos, notamos a pessoa e a obra do Espírito Santo. E, ao notar a pessoa e obra, chegamos à conclusão que sem ele a igreja não permanece de pé. Lembro-me de um pastor que disse: se eu fosse o diabo e quisesse acabar com a igreja, iria fazer de tudo para esquecerem o Espírito Santo. Veja bem, conhecê-lo não é uma obrigação, mas é um privilégio e uma necessidade que nós conheçamos
e nos relacionamos com o Espírito Santo. Jesus só realizou o seu ministério, começou o seu ministério depois do seu batismo, em que o Espírito Santo veio a ele em forma corpórea de uma pomba. Não era uma pomba, era uma forma corpórea. Falamos ainda desse relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. A intenção é que toda nova criatura em Cristo busque um relacionamento com o Espírito Santo. O pastor Gilmar Santos costuma dizer que é fundamental buscar constantemente o correto conhecimento sobre o Espírito Santo, para que possamos crescer em nosso relacionamento com ele e em nosso serviço a Deus. Por exemplo, se faz vital entender sobre os pecados contra o Espírito Santo, que acabam impedindo esse relacionamento. Falemos do pecado da desobedecer. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 20. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, lemos assim: nos quais, noutro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aqui, Pedro está usando a figura do dilúvio, e como aquelas pessoas foram rebeldes, entristeceram o Espírito de Deus. E como é que nós sabemos que eles entristeceram o Espírito de Deus? Ora, basta ler Gênesis, capítulo de número 6. Vamos a Gênesis, capítulo de número 6, e vamos notar como eles entristeceram o Espírito. Olha, Gênesis 6, 3. Então, disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Parece que Deus determinou aqui os dias do homem, 120, e se nós pensarmos que a longevidade foi encurtada, e se foi encurtada por causa dessa contenda com o Espírito Santo de Deus. Então eles desobedeceram. Também resistiram ao Espírito Santo, como Estevão chama a atenção do Sinédrio, em Atos, capítulo de número 7, versículo 51. Olha como Estevão fala e que vai lhe causar o próprio apedrejamento dele. Eles dizem: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Olha aí, resistir, o Espírito pode ser resistido. Também o Espírito pode ser entristecido. Efésios, capítulo 4, verso de número 30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito ainda pode ser agravado. Em Hebreus, capítulo de número 10, verso 29, diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, e será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha aí, agravo ao Espírito da graça. O Espírito pode ser agravado, o Espírito também pode ser apagado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não extingais o Espírito.
e é um dos pontos mais tristes, um dos pecados mais graves, e que não tem perdão nem nesta vida e nem na vindoura, é blasfemar do Espírito Santo de Deus, conforme Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 31. Mateus 12, verso de número 31 diz: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, esse é o pecado considerado pecado imperdoável. Que toda nova criatura busque um relacionamento pessoal, particular, íntimo com o Espírito Santo, um relacionamento estreito e constante. Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. O pastor Gilmar Santos diz que Deus não é um Deus de fórmulas, ele é um Deus de relacionamento. Já falamos da pessoa, um pouco da obra do Espírito, do que ele faz em nós. Vamos agora, nesse ponto 2, estudar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 nos menciona o fruto do Espírito. Note que não é os frutos, é o fruto no singular. E alguns dizem que o fruto do Espírito é o amor, e esse amor se desdobra em 9 virtudes que nós vemos como paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, são tudo um desmembramento do próprio amor, não é? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé aqui também é traduzido como fidelidade em algumas Bíblias, mansidão e temperança. Temperança é traduzido também como domínio próprio. Falemos então do fruto do Espírito. Mas no ponto 1 vamos tratar, antes de falar do fruto do Espírito, as obras da carne. Olha a diferença: fruto do Espírito, obras da carne. O Espírito Santo está ligado diretamente às mudanças da obra da carne. Ele é que fará transformações em nossas vidas como nunca acontecia. Romanos capítulo 8, o grande capítulo do Espírito, diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o apóstolo descreve que a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida. Essa inclinação do Espírito significa o governo e o controle do nosso ser. E podemos escolher 2 esferas de existências para estarmos aqui no mundo, sendo minados pela carne ou influenciados pelo Espírito. Na carne vai se manifestar as nossas fraquezas, fragilidade, o nosso agir pela nossa própria força, a nossa confiança em nós mesmos, em vez de confiarmos em Deus. A carne tem instintos também como vontades e paixões, e normalmente são contrárias à vontade de Deus. Agora, quando somos dirigidos, governados e guiados pelo Espírito, somos então direcionados a falar e a pensar no coração e atitudes espirituais. As principais guerras do cristão são exatamente nessa área, nas ações manifestas na mente e no coração, na língua e no corpo, que revelam se ele está sendo dominado pela carne ou se ele venceu a carne com o Espírito. Gálatas, capítulo 5,
Vamos ler do verso 16 em diante. Olha só, digo, porém, andai em espírito, portanto, o cristão deve andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O segredo para vencer a carne é andar no espírito, porque a carne cobiça contra o espírito. Olha aí a guerra, a carne e o espírito contra a carne, e esses se opõem, uma verdadeira oposição um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E Paulo agora descreve as obras da carne, dando uma lista dessas obras, e a lista não para aí. São 17 obras da carne aqui, e ainda coisas semelhantes a essas, não é? Então, olha só, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, 1, impureza, 2, lascívia, 3, idolatria, 4, feitiçaria, 5, inimizade, 6, porfia, 7, emulações, 8, iras, 9, pelejas, 10, dissensões, 11, heresias, 12, inveja, 13, homicídios, 14, bebediz, 15, glutonarias, 16, e aí coisas semelhantes a essas, não é? 17, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só que coisa terrível, andar na carne. Um cristão, por mais que ele tenha aceitado a Cristo, mas se ele vive na carne, anda na carne, é dirigido pela carne, ele vai acabar não herdando o reino de Deus. A Bíblia descreve essas obras da carne e diz que há uma luta e uma oposição, não é, pelas quais essa natureza carnal se prolifera. Quem é carnal não consegue esconder. A lista é grande. E o apóstolo relata essas obras para que possamos identificar se estamos mais inclinados à carne ou ao espírito. Paulo chama de obras no plural, porque quanto mais espaços damos a elas, mais elas operam em nós. As obras da carne geram feridas, geram perdas, geram derrotas e, por fim, a perda do reino dos céus. Transformação é um processo, não um evento. Uma obra puxa a outra, bloqueando o fluir do Espírito. Essas obras só podem ser anuladas pela ação do Espírito, produzindo em nós o fruto, que é gerado pela presença do Espírito de Deus em nós, que podemos chamar de a presença de Deus em nós. Vamos ao fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E esse fruto, ele anula as obras da carne. A graça de Deus poderosa é que nos leva à regeneração. E é essa mesma graça que nos torna novas criaturas, que é o tema do nosso trimestre, a nova criatura, a identidade com Cristo. Essa mudança de natureza, ela é evidenciada por um trabalho em conjunto. Lembra que nós falamos, já existe uma sinergia aqui. Deus opera em nós, mas nós cooperamos com a graça de Deus. A nova criatura tem que cooperar com o Espírito de Deus, tem que procurar andar no trabalho ou na graça, andar no Espírito. Essa cooperação gera em nós um fruto. E Gálatas 5:22 relata esse fruto. É o fruto no singular. Mas esse fruto, ele vai produzir em nós
são 9 no total, não é? No fruto, ele vai além da concepção agrícola de uma fruta e fala sobre o resultado de uma ação. Essa é uma operação profunda e ela é paulatinamente lenta, mas com resultados eternos, duradouros e permanentes. E vamos a esse fruto que é mencionado aqui. Amor. Como é bom amar. Não importa o quanto você ama, sempre há lugar para mais amor. Alegria. Alegria do Senhor é a nossa força. Nos alegrarmos em Deus. Não é? Paz. Paz. Como é bom ter paz. Jesus disse, a minha paz vos dou e não a dou como o mundo dá. Longanimidade. Longanimidade é outro fruto do Espírito, que quer dizer tardio em irar-se. Benignidade, fazer o bem, não importa quem. Bondade, outro fruto maravilhoso. Fé ou fidelidade. Não é a gente que diz, Deus é fiel, Deus é fiel. E você? Você é fiel a um Deus que é fiel? E temperança ou domínio próprio. O amor é a fonte de tudo. O que somos, o que fazemos, deve ser feito tudo para Deus com amor. Não adianta falar em línguas e não ter amor. Não adianta profetizar e conhecer todos os mistérios sem amor. O amor é uma entrega. Esse amor, ele parece aqui no topo da lista. Em 1 Coríntios 13 também, chamado grande capítulo do amor, comparado com os dons espirituais, diz que não adianta falar em línguas, profetizar, conhecer todos os mistérios, se faltar o amor. Portanto, ele vem primeiro. Ele é a base, é o alicerce. Sem amor, nada permanece. O amor é importante. Do amor surge a alegria. A alegria, como nós já dissemos, a alegria do Senhor é a nossa força. Do amor, da alegria, vem a paz que excede todo entendimento, toda dimensão. A paz do Senhor sempre funciona como uma blindagem para o nosso coração. Quem tem paz em foco, devemos viver a paz. Já a alegria, como já dissemos, é um fruto que vem do céu. Uma alegria que o mundo não compreende. Amor, alegria e paz, essas três primeiras aqui são a base de tudo que fazemos para Deus. Continuando ainda, a palavra ou a paciência, não é? É algo que todos nós devemos buscar. Ser controlado é jamais ceder às artimanhas do inimigo em meio às lutas. Esperar os processos que vão vir e aceitar o nosso dia a dia sem se irar, sendo longânimo, paciente, bondoso, praticando a benignidade. E vemos aqui nesses frutos algo tremendo. Não é que poderíamos falar muito só sobre esses frutos. Mas vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. O trabalhar do Espírito, além do amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, o Espírito manifesta seu governo em nós através da amabilidade também. Ter integridade é não estar quebrado ou fragmentado, é manter um testemunho vivo diante de todos. E a olhar para o próximo e buscar relação, comunhão,
tolerância, amor, é entender que ninguém mesmo é descartável. O fruto não te deixa criar amargura e ressentimento de ninguém. Se você realmente ama, você perdoa, você não cria ressentimento no seu coração, que é obra da carne. E através do fruto nós podemos lutar contra as obras da carne. Passamos a entender que as pessoas em suas fraquezas demonstram habilidade como todos. Já a bondade é o Espírito nos fazendo compreender que a maldade dos outros não pode tirar a bondade de Deus em nós. A fidelidade também é a raiz aqui nas crises em desequilíbrio, prosseguir, ir adiante, ir avante, sem desistir. Jeremias 29:11 diz que Deus sabe os planos que tem para nós. 2 Timóteo 2:38 e Hebreus 10:38, ao que há de vir virá, ainda um pouquinho de tempo. Ter também a mansidão é saber dominar os sentimentos e não se inflamar diante das tempestades da vida e fazer tempestades em copos de água. Também a maturidade, a temperança, o domínio próprio. Nós vamos mostrar maturidade no crescimento. Não confunda também mansidão com fraqueza. Se alguém acha que ser manso é sinal de fraqueza, então tente ser manso por uma semana sem estourar com ninguém. Requer domínio próprio, requer controle. Findamos aqui a lista com a temperança e o domínio próprio, que é o domínio dos nossos impulsos carnais, que nos afasta e que nos faz pecar. Por exemplo, o diabo odeia quem consegue suportar tudo de boca fechada, pois sabe que a chave para acessar nossa vida é através da nossa língua. Ficamos em vigilância sobre os nossos impulsos, nossas reações e vontades naturais da carne. Repare que cada característica do fruto do Espírito anula os pontos da obra da carne. E cada ponto da obra da carne evidencia a ausência do fruto do Espírito em nós. Você reconhece mais o fruto ou as obras da carne dentro de si? É uma pergunta pessoal. Cada um tem que se autoanalisar, né? Examine-se o homem a si mesmo. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. No livro de Atos, vemos 30 anos da história da igreja, que vai desde a ascensão de Cristo aos céus até Paulo pregando em Roma. Cronologicamente, é do ano 30 ao ano 62 da nossa era. E 32 anos podemos colocar aí no livro de Atos. E esses 32 anos da igreja, ela cresce debaixo da unção do Espírito. O apóstolo Paulo ajudou a implementar no mundo mais de 20 igrejas, em 3 viagens missionárias, e numa quarta, a qual ele vai preso até Roma, através das suas prisões. E Paulo escreve algumas de suas cartas, chamadas cartas na prisão, que foram inspiradas pelo Senhor. O Espírito Santo, ele é mencionado em 53 passagens nas epístolas de Paulo. A expressão no livro de Lucas também que mais nos chama a atenção é cheios do Espírito. Esse conceito de ser cheio do Espírito, ele aparece 11 vezes na Bíblia, começando com João Batista, que já foi cheio desde o ventre da mãe, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão, Estevão, Pedro, Barnabé, Paulo e tantos outros são mencionados e citados como pessoas cheias do Espírito Santo.
Atos 2, Atos 4, Atos 6, Atos 13, verso 52, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma experiência única, mas sim uma verdade que se repete por toda a nossa vida. Devemos, é a mesma coisa o conceito de quando você bota gasolina no carro e enche o tanque está cheio, aí você vai andar e vai para um lado, para o outro, mas com o tempo o tanque vai se esvaziando. É o mesmo conceito. Nós precisamos encher-nos do Espírito. É receber algo que vem do alto, vem de cima, vem do trono da glória. Perceba o contraste que o apóstolo aqui, Paulo, faz entre o vinho e o Espírito. Ele fala sobre a libertinagem, liberdade e o comportamento, revela uma vida cheia de Deus, de uma nova criatura em dois extremos. Ou nós estamos cheios de Deus, ou estamos cheios do mundo. Cheio, segundo o dicionário Strongs, é a expressão são pleroma, do grego, que significa plenitude, é ter tudo e não sentir falta de nada. Esse enchimento espiritual era uma realidade da igreja primitiva e precisa também ser uma experiência recorrente e real dentro da vida do crente ou da vida da igreja de Cristo. O maior desafio de um crente não é ser cheio do Espírito, mas é continuar sendo cheio dele em todo instante. Sermos cheios, jamais vazios. É importante conservar aquilo que Paulo fala sobre Efésios 5, verso 18 ao 21. Vejamos, Efésios 5:18 diz: E não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E alguém pergunta, como é que nos enchemos do Espírito? Vamos continuar lendo, olha só. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. A murmuração não deve fazer parte do crente, da vida do crente. O crente é grato, ele dá graças a Deus por tudo. O Deus Pai e em nome de nosso Senhor, e sujeitando uns aos outros no temor de Deus, sujeitando uns aos outros. Ele requer sujeição, obediência, humildade para se sujeitar um ao outro. Então essa passagem aqui é a chave. Também lemos no livro de Atos que eles oraram, e quando oraram em Atos 4, 29 a 31, foram cheios do Espírito Santo. A oração é também uma chave para nos encher sobre o Espírito. E o apóstolo Paulo deixa claro os resultados de uma nova criatura cheia do Espírito Santo. O reverendo Billy Graham disse: estou convencido de que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas uma necessidade. Vejamos aqui no texto de Efésios 5, que ensina-nos o resultado disso. Uma vida de adoração, louvor, som do céu, que nos faz nova criatura, que transborda pelo coração a vida e o poder de Deus. Outro aspecto apresentado é também a centralidade do nome de Jesus. Esse nome que tem todo o poder, que é impulsionado pela presença do Pai através do Espírito. Ou seja, vemos a Trindade que opera sobre a igreja, que está cheia do Espírito e se revela através de uma atmosfera de gratidão, dando sempre graças por tudo. Por fim, o apóstolo relata que uma igreja cheia do Espírito servirá uns aos outros,
conduzidos pelo temor. Adoração, gratidão, serviço são frutos de uma igreja que é possuída pelo Santo Espírito. Nesse aspecto, podemos citar o autor A.W. Tozer, quando diz: se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notará a diferença. A verdade é que muitas igrejas seguem seus programas em vez de seguir e serem controladas pelo Espírito Santo. Por isso que de tempos em tempos carecemos, precisamos de avivamentos para renovação no Espírito. Por último, revestidos de poder. Lembramos que somos a habitação do Espírito. Ser a habitação do Espírito implica que devemos ser cheios, mas a grande pergunta é: somos também batizados com o Espírito Santo? Será que já recebemos esse revestimento de poder que nossos pais chamavam de segunda bênção? É a promessa pentecostal, a bíblica que carregamos, esse revestimento de poder. Lucas 24, 49, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tem que ser compreendido o poder de Deus e devemos desejar e buscá-lo. O batismo nos entrega o poder para testemunhar, mártires, ser mártire de Cristo, para ganharmos almas para o Senhor Jesus. O batismo também, a unção, nos concede graça até para curar os enfermos, para testemunhar mesmo em meio à perseguição. Atos capítulo 8, verso 1 ao 4. Olha como os crentes aqui eram cheios e testemunhavam, falavam de Jesus por onde ia. Atos 8, 1 ao 4 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Ora, eles foram dispersos, mas não saíram fugidos com medo, não. Olha só, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrando na prisão. Mas olha só o verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Uma das provas que estamos realmente cheios do Espírito é que para onde nós vamos, por todas as partes, anunciamos a palavra. Devemos buscar incansavelmente esse batismo, porque é uma promessa infalível de Deus para nos batizar, derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Devemos buscar esse batismo com fé, com obediência, orando. Devemos ter união fraternal, sempre cuidando da espiritualidade, que é a sede de todo o poder na vida do crente. Como foi o dia e o momento dessa promessa em sua vida, o Espírito Santo não mudou. Ele quer nos encher, ele quer habitar, ele quer nos inundar, que rios de água viva corram do nosso interior. O Espírito não mudou. Quem mudou foram as pessoas que se esqueceram dessa promessa maravilhosa. Trabalhar e fazer a obra de Deus na própria força é palha, é certeza também de fracasso. Estar na obra pelo poder do Espírito é a maior experiência de todas entre os servos de Deus dentro da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Para concluir, a pessoa do Espírito Santo na vida de uma nova criatura opera a frutificação, a consolidação espiritual e nos dá o poder,
uma igreja poderosa, ela é dominada não apenas pelo poder, mas também pela presença do Espírito Santo. Precisamos trazer o Espírito Santo de volta para os nossos ensinos, para as nossas pregações, para o nosso dia a dia, que a nossa vida cotidiana seja uma vida cheia do Espírito. Queira mais da presença do Espírito, tenha sede, como Davi dizia, como a corça anseia pelas águas, assim anseio eu pela tua presença. Viver o que o Espírito Divino nos reservou, que nós tenhamos a presença do Espírito em nós. Vamos ao questionário dessa lição de número 3, para que nós possamos reforçar tudo isso que temos ouvido e aprendido do amado Espírito Santo e o relacionamento com a nova criatura. Vamos à primeira pergunta. O que seria o batismo com o Espírito Santo? Muito bem, a resposta é um revestimento de poder. Como Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então é um revestimento de poder que nossos pais, aqui pais que estamos falando, pentecostais, chamavam de segunda bênção. Para eles, a primeira bênção, salvação, a segunda bênção era o poder do Espírito Santo e a terceira, a santificação, que o Espírito nos santificava, sendo uma promessa pentecostal e bíblica que carregamos. Esse revestimento de poder tem de ser compreendido, desejado e buscado. Vamos à segunda pergunta. Quais os frutos de uma igreja cheia do Espírito? Efésios 5 nos diz, não é? Adoração, gratidão e serviço. Servir uns aos outros são fruto de uma igreja possuída pelo Espírito. Terceiro, é possível uma nova criatura não ter o Espírito Santo? E a resposta é não. Não é possível, porque o Espírito Santo é quem nos convence, é ele quem nos torna nova criatura. É possível, sim, também encontrar novas criaturas que não são cheias do Espírito Santo, mas, contudo, são salvas. E é impossível alguém ser salvo a não ser que tenha o Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19, João 16, verso 8, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos à quarta pergunta. Por que é essencial buscar o conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo? Ora, nós não queremos ser como os efésios, lá quando Paulo chegou, que disseram que nem sequer sabiam que tinha Espírito Santo. Portanto, é fundamental buscar constantemente o correto conhecimento sobre a pessoa, sobre a obra, sobre os dons, o fruto do Espírito Santo. Para quê? Para que possamos crescer no nosso relacionamento com Ele e também no nosso serviço a Deus. Vamos à quinta e última pergunta. O que seria o fruto do Espírito? E a resposta é: o fruto do Espírito, na passagem Gálatas 5:22, vai além de uma concepção agrícola de uma fruta e fala, sim, sobre o resultado de uma ação, da ação do Espírito em nós, que é uma operação profunda, paulatinamente, lenta, com resultados duradouros, permanentes e eternos do Espírito sobre nós. Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa revista Cristo para Todos. Vamos, semana que vem, estudar a lição de número 4, onde vamos falar que somos filhos de Deus e a filiação
e a nova criatura. E como falamos, quem testifica que somos filhos é o Espírito de Deus. Até a semana que vem para mais uma aula da nossa revista da Escola Dominical Cristo para Todos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas. Presta atenção, 252 pastas, com mais de 7.450 vídeos para você. Entre no canal, procure a pasta que te chama a atenção. Nós temos essa aí da lição da nova criatura, né, que estamos estudando esse trimestre, mas também temos lições da CPAD, lições da revista da Betel, da Central Gospel, da CADB. Entre lá, estude a palavra de Deus, cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal. Fale para os seus amigos, familiares, se inscreva no canal. Fale para que pessoas possam ser abençoadas pelo estudo da santa e gloriosa palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.